Olá, mais uma vez estamos aqui gravando vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Ainda o tema de mutação em alquimia. Este será o vídeo 4, Alquimia, Mutação 4. E nele creio que vamos satisfazer o anseio daqueles que nos pediram que nós fizéssemos uso efetivo, claro e demonstrativo, das ciências alquímicas, como nós temos dito aqui, mostrado aqui, como nós tínhamos mostrado a decodificação daqueles simbolismos aqui, nesse outro livro. Esse seria o equivalente, ou seja, eu disse, a esfinge pergunta qual o animal que anda de 4, depois de 2 e finalmente de 3 pernas, e a resposta é o homem, e necessariamente vem outra pergunta, e o que é o homem? Então aqui seria essa resposta: o homem é isto ou isto. Aqueles que estão completamente fora da iniciação são essa figura tétrica, patética e ridícula. E aqueles que ultrapassam o estágio que nós vamos apresentar seriam os pacifistas, como Gandhi, como Jesus, que terminaram chegando a um patamar de paz, de pacificidade, que é representado pelo cavalo, pelo cão, pelo anjo e pela pomba. Isso não vamos chegar, isso seria alguns poucos, e não queremos fazer nenhum Buda, nenhum Mahatma, nenhum Cristo. Para nós bastará então chegarmos a esse estágio, que é o que representa aqui. Mas foi-me cobrado, que parece-me que eu estou delongando muito isto, e então hoje termina o processo de delongação. Então, mais uma vez aqui a esfinge, que é o símbolo dos 4, e aqui os 4 decodificados. Vamos então, finalmente, explicar para vocês as figuras hieroglíficas e o que essas figuras significarão para nós no nosso curso de alquimia. O livro seguido será este pequenino compêndio, que é em determinada parte por nós selecionado, traz essa simplificação esquemática da esfinge. Nós vamos começar por aqui. Isto é precedido da figura da própria esfinge, que está aqui. Então este é o compêndio chamado Educação Pessoal, no qual nós vamos nos basear. Educação Pessoal. Existe uma obra atualizada. Aquele que quiser comprar o compêndio, eu recomendo, E vamos então começar o processo subindo os degraus da escada do alquimista. Então, cada um desses degraus vai ser equivalente a uma das portas, que nós mostramos a vocês. Nós vamos fazer isto e vamos fazer isto de acordo com a alquimia, com o tarô, com a maçonaria. Então usaremos tudo aquilo que nós aprendemos, mas este é o símbolo, o livro, Leger, Releger, Labora et Invenias, está aqui na mão dele, o livro das mutações, ensinando a fazer as mutações. Cada mutação levará o candidato de um degrau para o outro degrau, até que ele consiga o cetro da vitória, do comando das 4 forças elementares que estão representadas
de uma maneira geral, pela esfinge. Vamos utilizarmos de vários compêndios, já dissemos a vocês. A escada é a mesma da maçonaria, embora a maçonaria utilize outras. Aqui deveria ter um altar, né? Essa escada está em cima do livro da lei, o livro Motus Liber, ou Mutus Liber, livro das mutações. Aqui é um altar, não aparece, mas é um altar. Então, se a figura estivesse completa, né, aqui seria um altar. Em cima do altar está um livro, esse é o livro da lei, a lei da mutação, que na verdade em cada civilização é um diferente, que na nossa civilização é a Bíblia Sagrada. Aqui nós temos a tradução interlinear em inglês hebraico da Bíblia. Então, a Bíblia, um livro de alquimia, pois é, a Bíblia é um livro de alquimia e nós vamos provar a vocês no decorrer da nossa palestra, que começa agora aqui. Como nós já dissemos aqui, escolhemos a águia, né? Não a pirâmide. Então, entre a pirâmide e a águia, escolhemos a águia, que é o animal que está na esfinge. As asas são de águia, e no livro que nós mostramos a vocês, né, o personagem que está acima de todos os animais tem em sua cabeça uma águia. Então, essa é a nossa escolha. É ali que nós vamos chegar a Shekinah, quer dizer, ao santuário. Então, a pirâmide não é uma visão correta. Já mostramos a vocês que a pirâmide maçônica, ela é uma pirâmide escalonada. Veja como é. Então, sobe-se através de uma voluta, é uma montanha, mas ao redor da montanha é uma voluta, uma escada em espiral, tanto naquele quanto nesse simbolismo, aos degraus sim, mas em espiral. Portanto, não é aquela escada que no livro das figuras anteriores a gente mostrava cruamente como sendo isto aqui, mas isto é simbólico, representativo, e aqui está uma coisa que nós temos usado sempre, ó. Só que aqui está no meio da escada e nós preferimos colocar no início. Então, no início de tudo, então nós temos aqui no livro das figuras hieroglíficas de Nicolas Flamel, né, o iniciador, com aquela mesma chave que vocês viram em um dado degrau da maçonaria, a chave é a mesma, as portas ou os degraus ou graus são os mesmos, e nós vamos abrir hoje mais uma porta, porque seremos mais claros e mais específicos. Então, vamos começar mostrando a vocês o livro básico de todo esse trabalho, que é o Corpus Hermeticum, o discurso de Hermes Trismegisto, né? E a Tábua de Esmeraldas, que já vimos em algum lugar, Tábula Smaragdena, né? A Tábua de Esmeraldas. Então, vamos utilizarmos também de um livro que mostra as gravuras do tarô e que tem o símbolo alquímico extremamente conhecido
que é o homem dividido ao meio, com uma metade feminina e uma metade masculina, dentro de uma aura que é uma nuvem, e com um pássaro na mão, saindo dentro de um vasilhame, e o outro pássaro caindo de outro vasilhame. A mão que está apontando para baixo tem um vasilhame do qual cai um pássaro, e a mão que está apontando para cima tem um vasilhame do qual sai um pássaro. É outro símbolo da alquimia. Então o homem é dividido em duas metades, né? Embora o quadrado, no final das contas, seja dividido em 4 partes, e aqui tem alguns nomes: fleumático, sanguíneo, colérico e bilioso. Então nós temos aqui uns nomes esquisitos. O que é fleumático? O que é sanguíneo? O que é colérico? E o que é bilioso? Então, na verdade, são 2 inicialmente, metade homem, metade mulher, significando uma metade a razão e a outra metade a emoção. Todas as duas têm a capacidade de elevar-se até a águia, né? Quer seja aquela que aparentemente desce, o braço da mulher está para baixo, né? O símbolo feminino é sempre em relação à terra. Então as forças telúricas ou terrenas também têm condições de atingir a águia, e as forças cósmicas, representadas aqui pelo homem, também têm essa mesma condição de atingir a águia. Então, os símbolos zodiacais, e aqui, dividido em 4, né, os temperamentos que nós vamos explorar com maiores detalhes, para que vocês tenham uma noção do que são esses 4 temperamentos. No nosso livrinho, pedagogicamente, nós temos os 4 temperamentos. É o início do nosso livrinho. Os 4 temperamentos. Então, deixa eu mostrar para vocês. Não posso molhar na língua, porque a burca não permite, mas vamos mostrar para vocês, né, as figuras, mesmo sem molhar o dedo na língua. Então, o tranquilo ou linfático, representado por uma figura gorda, quer dizer, é um dos quadrados que está ali, o tranquilo ou linfático. O seu prazer é descansar. O prazer dele é tudo aquele que permita a ele manter o status quo, ou seja, a inércia. Então, contanto que as coisas não mudem, está bom. Porque se mudarem, ou vai para baixo ou vai para cima. Se for para cima, até eu vou gostar. Mas se for para baixo, evidentemente, não devo gostar. Então, é um dos quadrados ali. Depois vem o sanguíneo, né? Que é aqui representado por um galã cortejando uma moça, um perfil de uma pessoa, vamos dizer assim, sarada, né? O prazer dele é vender a sua própria imagem. Então, qual é a finalidade do ativo ou sanguíneo? Qual é o prazer dele? O prazer dele é vender a própria imagem. Não importa a ele se ele está mentindo ou não. Ele pode exagerar, ele pode mentir, contanto que ele venda uma boa imagem. Por isso que aqui tem uma senhora. Mas, na verdade, ele fará isso em todos os lugares. Então, enquanto que o anterior, que é o tranquilo ou linfático,
Aqui mostra uma mesa e ele comendo uma coxa de galinha, enquanto que o prazer dele está no prazer físico, o ativo ou sanguíneo encontra prazer quando alguém diz que ele é o cara, você é o AIS, né? Você é 10, então o prazer dele é vender a imagem. Então ele se torna um mentiroso, né? Porque para vender a imagem ele cria todos os tipos de fantasia. Então a imagem dele tem que ser impoluta. Como, vamos dizer assim, o Moro disse, tenho muito cuidado com a minha biografia. Tenho que dar um passo a cada passo da minha vida, disse ele na coletiva, não tenho nada contra ele, tá? Só estou citando um exemplo. Então, o Moro é uma personalidade, é um temperamento tranquilo ou linfático dentro da alquimia. Estamos dando um exemplo. Um exemplo, quer dizer, vender a imagem. Olha, analise essa frase. A minha preocupação é a minha biografia. Quem eu sou, ou quem eu acho que sou, ou quem acham que eu sou, o meu histórico é que sou eu. Então ele não está preocupado com o que ele é de verdade. Ele é um mentiroso, ele é falso. E pode mudar de partido de repente. Ele pode mudar da água para o vinho. Ele pode ser para um grupo de amigos uma pessoa extremamente paciente e bondosa, e pode ser para outros amigos uma pessoa fria e indiferente, né? Então ele pode mudar de ministro da Justiça do presidente da República para o ídolo, o herói do PT, que decidiu encarar Bolsonaro e mostrar a ele que o buraco é mais embaixo. Então é um mentiroso em todos os sentidos. Ele pode apresentar ótima saúde e, na verdade, está fazendo uma terapia intensiva para o fígado, para o estômago ou para qualquer outra parte do corpo que não aparenta, porque para ele a aparência é tudo. Então veja que imagem impoluta. Então, se eu estou fazendo um tratamento do fígado, mas ninguém está percebendo, eu não digo, quando pergunto a você, como vai? Vou muito bem, graças a Deus, estou ótimo. E a saúde? Perfeita, a saúde perfeita, a saúde perfeita. Então, aqui nós temos o principal defeito do tranquilo linfático, é a mentira, é a personagem. Ele é um personagem. Ele é aquilo que a biografia dele, que faz a biografia dele ficar bonita. Olha que currículo látex, maravilha, né? Ao contrário disso, o tranquilo não está preocupado. Pode ser gordão e pode chamar ele de gordinho, e podem chamar ele de guloso, rolha de poço. Está se incomodando um pouco com isso. O importante é que, na realidade, ele é feliz quando ele faz o que ele gosta. Quando a necessidade dele de prazer, seja sexual, seja alimentar, seja, se for esportivo, lazer, ele está assistindo um campeonato de tênis porque ele adora tênis, ou está assistindo o Fla-Flu porque ele é um torcedor de futebol que hei de torcer, 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 hei de torcer até morrer. Então, era o hino do América, né? Pois a torcida americana é mesmo assim, a começar por mim. A cor do pavilhão é cor do nosso coração, o nosso grito de emoção. Então, o negócio dele é, se eu estou fazendo o que me dá prazer, pouco importa o que falem de mim. Não está preocupado com a imagem. Rolha de poço. Desculpa, a palavra que eu pensei não é a que eu vou dizer agora, né? Dane-se, vá para o inferno. O que importa é que eu estou vivendo a minha vida conforme eu gosto. Então o prazer para ele está em primeiro lugar. E isto é muito perigoso, porque o prazer pode ser usado como isca para atraí-lo para coisas até mesmo ilícitas. Olha, você ganha R$ 4.000 por mês para fazer determinada coisa que você faz. Aí um traficante oferece a ele R$ 4.000 por semana, para ele levar numa determinada bolsa que ele vai para o trabalho,
maconha, ou seja lá o que for, LSD, e entregar numa padaria onde será distribuída. Olha, ele vai, em vez de ter 4 mil reais por mês, ele vai ter 4 vezes 4, 16 mil reais. Caramba, com isso eu vou comprar uma casa na praia, uma casa na montanha, ou um pequeno sítio na fazenda. Então, ele é assim um isca fácil. Ele é uma presa fácil, devido à necessidade de prazer. E aí, como dinheiro compra o prazer, é uma pessoa fácil de ser corrompida. O segundo personagem é uma figura mais difícil de ser corrompida, porque a vaidade dele é muito grande, a preocupação com a biografia, com a figura, com a persona, a máscara que ele ostenta. Então, ele pode ser um herói que o Brasil todo eleva aos ares como sendo o homem que tocou a Lava Jato para frente e prendeu todos os bandidos do Brasil, menos os 276 canalhas que estão no Congresso Federal. Então isso faz dele o herói. Mas, se de repente alguém oferecer alguma coisa que manche a biografia dele, aí ele não cede. Aí ele não cede porque a imagem dele é impoluta, não pode ser manchada. Então esse é o segundo temperamento no quadro que nós mostramos a vocês. Já decodificamos 2. Todos eles têm o lado feminino e o lado masculino, tá? Eu decodifiquei 2, né? O tranquilo, linfático. Aqui está fleumático, em vez de linfático, aqui está sanguíneo. O ativo ou sanguíneo, o tranquilo ou linfático ou fleumático, né? Aqui está com outros nomes, mas é a mesma coisa. Aqui está o gordo e aqui está o rapaz de boa aparência, que tem um perfil que malha na academia para você ser magrinho e ter o estômago tanquinho, mas todos os dois têm um lado feminino e um lado masculino, né? Todos os dois têm razão e emoção, sensibilidade e inteligência. A inteligência fria como uma espada, feita a lâmina de aço, né? E a emoção quente, feito a chama de uma brasa, de uma churrasqueira. Então, masculino e feminino. E nós temos ainda mais 2 aqui, né? O colérico deixa eu ver, vamos lá. O nervoso ou bilioso. Então, o nervoso ou bilioso e o colérico. Então, qual é o problema com o temperamento do bilioso? O problema com o bilioso é que ele dá um valor enorme às coisas abstratas. Então, vamos falar sobre ETs, porque nós não temos certeza se existe. Então, pode ser verdade que o homem tenha sido plantado na Terra por ETs que tenham vindo de outro mundo. Vamos falar sobre astrologia. Vamos. O Sol percorre as 12 casas zodiacais e, durante esse percurso, se alguém nasce em determinada casa, então é taurino. Não, nasceu em Capricórnio. Então, ele adora as abstrações. Quer dizer, a cultura, a erudição, o exercício do mental é a paixão dele. Uma enciclopédia ambulante. Nossa Senhora! Este cara é uma verdadeira enciclopédia ambulante. Como é que Raul Seixas disse? Eu queria ser... não é uma enciclopédia ambulante, né? Mas não me lembro agora da letra da música, do que aquele velho cara que conformado com tudo. Então, o problema é ele discute qualquer coisa, não procura a verdade.
De fato, ele não quer a verdade. Se existe ETs, se não existe ETs, se a astrologia revela de fato a verdade sobre o futuro das pessoas e o destino que está nos astros, ou se não revela, para ele não importa. Importa para ele que ele tenha conhecimento disto tudo. Todas as coisas, quanto mais secretas, quanto mais misturadas, quanto mais enroladas e mais difícil de entender, então a física quântica para ele seria a paixão do momento. Ele estaria extremamente feliz numa discussão de física quântica, porque aí ele já sabe a teoria da relatividade geral e da relatividade especial do Einstein, porque para estar discutindo em física quântica ele já tem que conhecer a teoria da relatividade. Então, o grande problema dele é uma vaidade imensa de saber. Olavo de Carvalho seria o tipo, vamos dizer assim, característico desse temperamento, né? E estou dando nome aos bois, eu não queria fazer isso, mas acontece que tenho que dar exemplo para vocês verem que o livro está falando a verdade, né? E finalmente o colérico, que é o mais terrível de todos os temperamentos, não poder botar o dedo na língua para molhar a língua é realmente um problema. Está aqui e a folha grudou, vamos dizer assim, uma pessoa que representaria bem o colérico seria o Bolsonaro. Na pirâmide social, eu sou o maior. Então, a saúde do presidente não está acima do caso de Marielle, que era uma vereadora, uma simples vereadora. Eu sou o chefe da República do Brasil, República Federativa do Brasil. Eu sou o chefe. Este é o voluntário, o atrabiliário. Então, ele não deu ao meu caso, a tentativa de assassinato do presidente da República, a importância que deu ao caso Marielle. Então, o caso Marielle foi investigado, foi escarafunchado e pegaram o suspeito daqui e dali, foram onde foi necessário, até a minha casa entrou na lista dos suspeitos e eu estou acima de toda suspeita, porque, no final das contas, eu sou o chefe dessa meleca, dessa nação. Então, aí está um exemplo do voluntário, quer dizer, é uma pessoa que se acha acima de tudo, né? Depois de Deus, eu. De alguma forma, 32º grau do Supremo Conselho tem Deus meunque jus. Já mostramos uma vez, talvez já guardamos o livro, não sei. Mas Deus é meu juiz, mais ninguém. Então, acima de mim só Deus. Aí tem um probleminha aqui, quando nós gravamos o vídeo sobre Lúcifer, nós falamos que a palavra Lúcifer, na verdade, foi um equívoco tirado do profeta Isaías, que vaticina sobre o rei da Síria e diz: ó querubim luminoso, Lucífero astro é a palavra. Aparece a palavra, a raiz, Lúcifer, mas a expressão é ó Lucífero astro. Tu dizias no teu coração: subirei até o mais alto dos céus, colocarei o meu trono acima do Deus Altíssimo. Pensavas que fosse conseguir o seu intento? Foste derrotado e precipitado nas mais profundas trevas e no mais profundo abismo. Então, isso era o rei da Síria, que devia ser mais ou menos assim, mais do que o Bolsonaro. Colocarei o meu trono acima do trono do Altíssimo. Não, ele diz: Deus, meus auxiliares pensam assim, meus ministros, as pessoas que me aconselham pensam assim, aqueles que eu respeito na hierarquia militar, né? Meus ministros pensam assim, eu penso assim, até Deus pensa assim. Então, vamos demitir fulana porque ela é contra isso que todos nós concordamos, principalmente eu.
Então, se eu concordo, então quem discordar de mim tem que levar esporro. Aqui ele está dando um tremendo esporro no funcionário, ele está de trás da mesa do diretor, dando um esporro no funcionário porque fez alguma coisa que ele não gostou. Então, seria tipo mais ou menos assim o Bolsonaro. Quer dizer, uma pessoa difícil de se tratar porque, né, o desejo de poder dele, a sede de poder dele é muito grande. Deus acima de mim e depois eu. Então, como é que o lema de Hitler era Deutschland über alles, a Alemanha acima de tudo. Olha, o lema do Brasil ficou mais ou menos parecido, né? Deus, pátria e liberdade, uma coisa dessas. Então, parece que o lema do Brasil tem uma semelhança com o lema de Hitler. Deutschland über alles. Trump também disse: a América em primeiro lugar. Quer dizer, utilizaram-se Deutschland. Deutsch é Alemanha, Land, terra. A terra dos alemães, über, sobre alles, todos, tudo. Então, aqui, né, primeiro a pátria, primeiro o Estado, primeiro os meus eleitores, os brasileiros, e eu represento todos eles na pirâmide hierárquica porque fui eleito para ser o presidente dessa meleca. Então, acima de mim, só Deus. Ainda bem que ele, ao contrário dos reis da Síria, ele não pretende colocar o trono dele acima do Deus Altíssimo, como no caso do rei da Síria, de cuja profecia os ignorantes da Idade Média tiraram o nome Lúcifer como se fosse o diabo, fosse precipitado no mais profundo abismo. Então é o diabo, é Satanás que foi precipitado. Então nós temos aqui os 4 temperamentos, né? Então, o voluntário, que é capaz de passar por cima de qualquer um. Era meu amigo ontem, mas hoje não é mais, hoje é um canalha, não presta. Passando pelos cadáveres eu vou chegar à vitória. O nervoso ou bilioso, né, cuja vaidade vamos dizer assim, é abstrata, está em ser considerado um sábio, seja ou não seja um sábio, mas ele é um sábio. Ele se acha um sábio, então seria o Olavo de Carvalho, né? O pontífice máximo da sabedoria. Então, assim que eu chamo ele, né? O pontífice maximus da sapiência, né? Então, Pitágoras não aceitou ser classificado de sábio, Sócrates não aceitou ser classificado de sábio, e quando disseram a Pitágoras: você foi elencado pelo oráculo de Delfos como sendo um dos 7 sábios da Grécia, ele sorriu e disse: sábio é uma palavra que só se aplica de forma adequadamente a Deus. Mas eu vou aceitar humildemente o título de amigo da sabedoria. Filósofos. Criou a palavra filósofo, que é um neologismo que se deve a ele. Antes dele, então, a palavra era sábio mesmo, né? Então está aqui, o que ele quer é ser um sábio. Então tem um postulado, um axioma, que diz assim: aquele que sabe e acha que não sabe, dorme, desperta-o. Aquele que não sabe e acha que sabe é um tolo, evita-o. Aquele que sabe e não acha que sabe é um sábio, siga-o. Então, aqui, para o nervoso ou bilioso, pouco importa se ele seja ou não seja. Então, contanto que ele se ache que é um sábio, então, como é que tem um amigo meu aí, dos nossos alunos, e está inscrito no meu canal, que chama ele como o Ayatolavo. Então, Ayatollah, que é a máxima autoridade da religião islâmica, e o nome Olavo. Então peço permissão aqui ao meu insigne gafanhoto, ele sabe quem é ele, para usar aqui a sua expressão, né? Ayatolavo.
Então seria esse. Não importa se eu sou sábio ou não. Eu sou culto, eu sou erudito, eu discuto sobre desde carnaval, futebol, samba, até física quântica. Então eu sou o tal. O vaidoso, mentiroso, hipócrita, pode estar passando mal aqui, ele pode estar sentindo uma terrível dor de estômago, mas a dama pergunta a ele: como é que você está? Eu estou muito bem, obrigado. E como é que está a sua saúde? Ah, minha saúde está ótima. Então, o que ele quer é vender a imagem, né? Eu sou, eu tenho uma imagem, a minha máscara, né? Personagem vem da palavra persona, que era o nome que se dava às máscaras usadas no teatro grego pelos artistas. Então, só tinha duas máscaras, uma sorrindo e outra chorando. Então, o ator ia para a cena, se fosse uma tragédia, ele usava a máscara triste, com a boca e os olhos na posição de tristeza. Se fosse uma comédia, ele entrava no teatro, no tablado lá, com a máscara sorrindo, os olhos sorrindo. Então, chamavam-se essas máscaras de persona. E daí veio personagem, que é aquilo que o ator encarna em uma novela, em um filme, em uma ficção. Então, este homem é uma ficção. Ele é um mentiroso, ele é um hipócrita, né? Ele faz o que for necessário para vender a imagem dele. E ele tem muitas facetas, múltiplas facetas. Não é a questão do self, né? Como a psicologia junguiana coloca o self, que é aquele eu necessário. Eu não vou para um casamento de calção de banho, e não vou para a praia de terno e gravata. Então aí, vamos dizer assim, há uma questão de consuetudinário, é uma questão do costume. Os casamentos eu tenho que ir muito bem vestido, então o terno é apropriado. Para ir tomar banho eu posso ir de bermuda, de sunga, de short. Então não é a questão do self, aqui é a questão da persona, que infelizmente criaram a palavra personalidade. Ah, fulano tem uma personalidade forte. Eu tenho ouvido pais e mães dizerem isso com orgulho dos seus filhos. Ah, ele é assim, ranheta, birrento, você manda ele fazer uma coisa e ele não faz, ele te xinga porque tem 12 ou 13 anos, mas não te obedece, você é mais velho, porque ele tem uma personalidade forte, esse menino, sabia? Vai ser alguém na vida, porque com essa personalidade ele vai longe, né? É muito forte a personalidade dele. Pois personalidade quer dizer máscara. Personagem quer dizer ficção, fantasia. E tem muita gente que consegue chegar à fama e quando em determinado momento tenta matar a esposa, como o caso de um ou dois atores aí famosos, então os fãs ficam bestificados, porque camarada, poxa, como é que pode? Então o goleiro Bruno, está aqui um bom exemplo, o goleiro Bruno, cara, ele é uma pessoa notável, o melhor goleiro que o Flamengo, sei lá, Botafogo, não tem a ver com futebol, já teve. Olha, a personagem do Bruno, né, é uma personagem lídima, respeitável, mas parece, não estou aqui acusando, ao que tudo indica, ele matou a esposa e deu fim ao cadáver. Então, seria mais ou menos uma coisa dessas, né? Um grande, o maior cientista médico era libanês, né, que fazia inseminação artificial, né, quando ele anestesiava a mulher, ele depois estuprava ela, né? Ele é libanês ou sírio e fugiu quando foi acusado pelas pacientes dele, depois voltou para o Brasil e eu acho que já está preso. Não lembro agora o nome dele porque é um nome estrangeiro, né? Mas era o mais excelente médico especialista em inseminação artificial e cura da infertilidade feminina. Só que ele não podia ver um corpo de mulher nua sem pensar naquilo.
Então, ele anestesiava e a mulher não sabia direito o que estava acontecendo, meio bêbada, e ele aí se aproveitava da mulher. Então, aqui está, talvez, se for verdade, o Bruno. E o médico que nós, não me lembro agora o nome dele, mas que vocês devem saber, ou aquele juiz do trabalho que comandou, usou a verba para a construção do Palácio do Tribunal do Trabalho e desviou, né? E desviou grande parte da verba, então deram um nome a ele, porque era parecido com o nome dele. Então, são pessoas que, na verdade, têm uma persona, uma máscara, e que mostram, vendem a sua imagem, e todo mundo em torno dele, exceto algumas poucas pessoas, acham que ele é notável. Mas no final das contas, só Deus e ele sabem o que ele é. E no final das contas ele se enrola, termina não sabendo o que ele é, só Deus sabe o que ele é. Porque depois de tantas mentiras, o mentiroso termina acreditando na própria mentira e ele termina se confundindo e não sabe mais quem ele é. Ele entra num emaranhado que será necessário uma terapia, né, um bom e excelente terapeuta, para que ele volte a descobrir quem sou eu, porque ele está preso nos emaranhados que ele fez, das várias personas que ele construiu, das várias facetas que ele fingiu ser, de modo que ele não sabe mais quem é. Então, isso chega a doença, chega a psicose, né? Chega a doenças perigosas, né? E é esse supostamente o goleiro Bruno. E aqui está a maioria das pessoas. A maioria das pessoas se encaixa aqui no gordo. Quer dizer, contanto, eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta é o melhor dia da semana, segunda é o pior. Por que segunda é o pior? Segunda é o pior porque é o dia que começa a semana. E eu não gosto de trabalhar. Eu vou trabalhar por causa do dinheiro que eu ganho, mas não é porque eu gosto de trabalhar. Então, dificilmente você vê uma pessoa que vai trabalhar feliz e satisfeito e chega na hora do trabalho. Eu fiz uma cirurgia cardíaca, coloquei 3 safenas e 2 mamárias e o meu cirurgião, que é o melhor da América Latina, Mauro Paes Leme, honro a sua memória e o seu trabalho, Dr. Mauro, meu irmão e meu amigo, né, pelo que fez, que todos os médicos que viam o trabalho dele, o meu coração lá, num círculo que eu não entendia nada, só via manchas cinzas e manchas mais claras, e os outros colegas, meu Deus, olha aquela ponte que ele construiu, que ponte? Eu olhava, que ponte? E no telão da televisão o meu coração, mas é redondo. E ele dizia, você pega eu vou te dar esse disco, porque no dia dos namorados você dá de presente o seu coração à mulher que você mais ama. Então, ele chegou, ele me operou num dia, de 8 horas da manhã em ponto, ele chegou no hospital, HS Cora, aqui em Caxias, 8 horas da manhã, tá animado para a operação, professor Marlon? Eu falei, estou. Porque se morrer, vou estar com Cristo, se não morrer, vou estar com meus amigos. E se não penso em morrer, porque eu nunca perdi um paciente na mesa de cirurgia e operei meu pai. Então, olha só, nunca um paciente meu morreu na mesa de cirurgia. Por que você está pensando nisso? Está pensando bobagem. Então, vai dar certo. Eu falei, já deu. Então, no dia seguinte, 6 horas da manhã, eu fui operado de 8 às 14. Às 14 horas fui levado da sala cirúrgica, do centro cirúrgico para a UTI, completamente adormecido, anestesiado. Acordei por volta das 3 horas com muito frio, me deram um lençol térmico, porque a anestesia tinha me causado hipotermia. Então, me deram cobertores, não funcionou, terminou o hospital me dando um cobertor térmico, aí eu afundei no sono, só acordei às 6 horas da tarde, às 18 horas. No dia seguinte, às 6 horas da manhã, quem estava ao pé da minha cama quando eu abri os olhos? Dr. Mauro Paes Leme. Eu despertei e ele perguntou, bom dia. Eu falei, bom dia, doutor, tudo bem?
Tudo bem. Sentindo muitas dores? Não, doutor, não estou. Olha, é natural que você sinta, porque desconjuntou todo o seu sistema ósseo, clavícula, omoplata, húmero, rádio, cúbito e vai por aí. Então, toma os remédios para dor direitinho. Mas, doutor, eu não estou sentindo dor nenhuma. Não, você vai sentir e vai tomar os remédios. Então, veja só, um homem que começa às 8 horas numa sala de cirurgia é admirável. É admirável. Meu beijo aqui para você, Mauro Paz Leme. Minha admiração sincera. Né? E às 6 horas do dia seguinte, ele acabou a minha cirurgia, às 14 horas daquele dia. E às 6 da manhã do dia seguinte, ele depois foi para o consultório dele, que é lá do lado do aeroporto Santos Dumont. Eu fui fazer revisão lá. Às 6 da manhã, ele estava do lado do meu leito, como médico, procurando saber como eu estava passando depois da cirurgia. Que coisa admirável, né? Que homem notável. Não é nenhum dos 4 que nós vimos aqui. Quem é ele? Né? Quem é ele? Quem é Dr. Mauro Paz Leme? Né? É isso aqui. Essa síntese maravilhosa, representada por esse círculo dividido aos dois, o masculino e o feminino, e os 4 temperamentos aqui, representado por essas 4 pétalas, mas que ele usa à vontade dele, a emoção ou a razão, segundo a necessidade de se usar. Há horas que você tem que se enternecer. Eu fui levado pela minha filha, fui levado para um espetáculo no Maracanãzinho. Os artistas representavam os bonecos da Disney. Eles vinham vestido o Pateta, o Pluto, o Mickey, e eu chorei durante o espetáculo porque durante a minha infância, durante a minha adolescência, meus heróis eram os gibis, né? E ali eu estava vendo, eu voltei aos meus 9, 10, 11, 12 anos e via ali aqueles personagens que me fizeram tão feliz, de verdade, pelo menos era assim que eu vi naquele momento, e me emocionei e as lágrimas rolaram. Então, aqui nós temos, portanto, o quadro simbólico, que agora para vocês já está fácil de decodificar, né? O sanguíneo, o nervoso, o voluntário e o atrabiliário. Então nós temos aqui os 4. Então agora vocês sabem por que está dividido em 4. São 4 temperamentos naturais. Cada um de nós nasce de acordo com um desses temperamentos prevalentemente e tem um pouco dos outros. Tem um que prevalece e tem o resto, então 70% daqueles temperamentos, que nenhum deles presta. E os outros 30%, uma mistura de cada um dos outros. Qual é o seu temperamento? Você tem que descobrir. Então, aqui a divisão em 4 são os 4 temperamentos, segundo a divisão dos antigos, que não é diferente da psicologia moderna, são 4 temperamentos, mas a divisão do meio significa primeiro em introvertido ou extrovertido. Então, cada um desses temperamentos, a psicologia moderna coloca assim: tem o sanguíneo introvertido e tem o sanguíneo extrovertido. Então, um tem características que o outro não tem e vice-versa. Aqui, não, os antigos não faziam essa diferença entre introvertido ou extrovertido. Aqui simplesmente está o símbolo, né? A mulher representando a emoção, o lado feminino, a sensibilidade, o homem representando a razão, o lado masculino, a inteligência fria. Ele está com o vidro, o vitro de onde está saindo o filhote de águia, que é o que ele quer ser, quer chegar lá, e ela está com o braço para baixo, mas também do vitro dela está saindo um filhote de águia. Todos os dois poderão se tornar o ser ideal, a pessoa ideal, né? Conforme disse a vocês, qualquer um dos dois pode ser isso aqui. Quando for preciso usar a emoção,
usar a emoção. Quando for preciso usar a razão, usar a razão. Quando for preciso desfrutar de prazer, lazer com a família, num circo, num teatro, onde quer que seja, então desfrutar daquele prazer, sozinho, com amigos, com a família, né? E quando estiver num casamento, na festa das bodas de um grande amigo, então mostrar-se alegre e uma pessoa animada, uma pessoa que gosta de estar com os amigos, quer dizer, não está vendendo a imagem, está sendo autêntico, né? Naquele círculo ali estão contando piadas, vou lá, vou contar também a minha piada, e então ele usa o que ele quer, dos 4 temperamentos básicos, que nenhum deles sozinho presta. Qualquer um deles isolado é mau. Então temos que todos eles têm virtudes e defeitos. Eu aqui enfatizei os defeitos. Então, mas eles têm virtudes. E aqui, neste símbolo do círculo, dividido em razão e emoção, tem os 4 temperamentos básicos. Eu enfatizei os defeitos, mas no próximo vídeo, na próxima gravação, nós vamos enfatizar as virtudes. Então, cada um deles é o que eu disse, mas cada um deles tem qualidades que eu não disse. Isso fica para o próximo vídeo. Já está começada, portanto, a aula de Alquimia 2, o princípio da obra. E estamos numa fase que é iniciando, a fase inicial, que é chamada de nigredo, porque essas coisas feias são enfrentadas, né? Virtudes e defeitos. Ninguém gosta de olhar no espelho e ver o nariz torto, ou a pálpebra caída, ou careca, se for o caso. Ninguém gosta disso. Mas essa fase, chamada o nigredo, é representada na prancha, ou cabeça de corvo, é representada na prancha geral da alquimia como sendo o corvo, né? A fase negra da alquimia, o corvo. Ninguém gostaria de ser esse corvo. Então, esta fase é chamada cabeça do corvo. O corvo todo é feio. E como é que isso aconteceu na Igreja Católica? Muitos católicos que conheciam o segredo da alquimia fizeram imagens semelhantes a esta. As Virgens Negras. Nossa Senhora de Aparecida é uma das Virgens Negras, que significa a operação alquímica inicial chamada cabeça de corvo. O momento onde eu enfrento meus defeitos. Olha só, a mais famosa de todas é a Virgem Negra de Częstochowa, que é a pátria do Papa polonês, João Paulo II, né? Ele é polonês, Częstochowa é na Polônia, e a Virgem Negra mais famosa, que significa o nigredo para o católico praticante da alquimia. Então imagina vocês, as pessoas que vão à Aparecida não têm a menor noção disso. Ela provavelmente, a imagem foi feita por um grupo de católicos místicos que eram praticantes da alquimia, que usaram a madeira negra e depois alguém descobriu, deve ter prendido eles, cortou a cabeça da imagem e jogou no rio, porque aquilo ali era uma afronta, né, à igreja, né, provavelmente na época próxima da Inquisição no Brasil. Então aqui nós temos a Senhora de Aparecida, patrona e padroeira do Brasil, que representa na alquimia a primeira fase da obra, o nigredo. Com essa imagem eu termino esse vídeo e temos muita coisa pela frente, mas por essa vocês não esperavam, não é? Deem o seu like ou dislike, comentem se quiserem e inscrevam-se no canal. Ainda falta muito para eu chegar a um número, vamos dizer assim, desejável de inscritos. Até a próxima.